Você é aquele tipo de pessoa que detesta fazer exercícios físicos e acha que isso não é para você? Ou você já tentou começar vários tipos de atividades físicas, mas você acaba não dando continuidade e chega uma hora que você desiste? Então eu estou fazendo esse vídeo para tentar clarear um pouco a visão que você tem sobre a atividade física. Eu sou a Dani Yamashita, eu sou terapeuta integrativa e instrutora de yoga. Então o que eu vou trazer para vocês são duas vertentes, assim, duas visões sobre os exercícios físicos. Então, a primeira é o que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda e qual que é a visão do Ayurveda com relação a isso. Bom, a OMS divulgou um documento com diretrizes com relação aos exercícios físicos. Então, o que ela recomenda? Primeiro que ela divide as pessoas em grupos, dependendo da faixa etária. Então, tem o grupo de crianças e adolescentes, que vai até 17 anos. Depois tem o grupo dos adultos, que abrangem as pessoas de 18 até 64 anos. E depois dos idosos, de 65 anos para cima. Então, eu vou falar sobre o grupo dos adultos, que contempla a maior parte das pessoas. Mas vocês podem acessar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar a tradução desse documento. Então, vou deixar lá para vocês também. E aí vocês vão conseguir ver mais detalhes do que eu vou passar para vocês e também informações sobre os outros grupos. Tem também, eles também falam sobre grávidas, sobre pessoas que têm deficiências ou alguma restrição, tá? Então é bem interessante que vocês abram esse documento e para ter uma visão melhor, né, sobre o assunto. Bom, então, para os adultos, o que ela recomenda? Que se façam exercícios aeróbicos de 150 a 300 minutos por semana. Bom, e esse tempo recomendado, ele pode ser dividido de acordo com a necessidade da pessoa, conforme ela achar melhor. Então, por exemplo, pegando o mínimo de 150 minutos, dividido por 7 dias na semana, dá mais ou menos 21 minutos por dia. Ela pode fazer dessa forma ou de acordo com a necessidade. Esse tempo, ele é indicado para atividades de intensidade moderadas. Então, o que seria, o que eles consideram como atividade moderada? Uma caminhada de no mínimo 6 km por hora de velocidade. Então, isso você consegue medir, né, indo numa esteira, ou às vezes com aqueles equipamentos, aqueles aparelhinhos, aqueles relógios, né, que marcam a velocidade, então para pelo menos ter uma noção do que significa. Mas seria aquela atividade, aquela caminhada que você sente que os seus batimentos cardíacos aumentam e que você começa a suar um pouco, né, dependendo da pessoa. Então, mais ou menos isso. Eles falam também que pode ser outros tipos de atividades, né? E eles falam de atividades não intencionais. Então, às vezes, limpar a casa é uma atividade que exige, né, da gente. Então, é considerada uma atividade aeróbica. Passar um aspirador de pó, andar de bicicleta. E aí, se você for andar de bicicleta, então tem que ser mais ou menos 16 km por hora para fazer esse efeito da atividade moderada, tá? Caso a pessoa prefira fazer atividades mais intensas, mais vigorosas, então esse tempo ele cai de 75 minutos no mínimo a 150 minutos por semana, também divididos da melhor forma para ela. Eles recomendam também que no mínimo 2 vezes por semana a pessoa faça exercícios musculares, então que trabalhe a força da pessoa. Então, pode ser musculação, pilates, né, o que ela se identificar. Então, essas são orientações gerais. E qual que é a visão do Ayurveda com relação à atividade física? Primeiro que uma recomendação geral do Ayurveda é que ninguém cometa excessos. Então, que ele fala que é importante, né, fazer exercício físico é um dos pilares do Ayurveda, mas que em excesso pode fazer mal. Então, o que seria o excesso? Vai depender do biotipo da pessoa.
Então, no Ayurveda, cada pessoa tem um biotipo, ela vai se encaixar ali, né, num grupo de características físicas e de temperamento. Então, dependendo dessas características, ela vai conseguir e vai ser mais indicado para ela fazer uma atividade mais tranquila. Então, existem pessoas que têm uma resistência física baixa, que têm uma reserva de energia baixa. Isso não quer dizer que ela tenha um problema, quer dizer que isso é natural dela. Então, essa pessoa não vai conseguir ficar muito tempo numa academia, não vai conseguir caminhar ou correr muito tempo. Então, para ela, é indicado que ela faça atividades mais leves. Por outro lado, tem as pessoas que têm uma resistência física muito maior. Então, ela tem uma reserva de energia muito maior, então ela consegue, né? Ela tem essa capacidade de ficar mais tempo fazendo alguma atividade física ou atividades mais intensas. Então, essa é uma característica dela. E tem as pessoas que têm essa resistência moderada. Então, o excesso de atividade vai ser diferente para cada uma dessas pessoas. Além das características físicas, esses biotipos também falam de temperamento, como eu disse, né? O que seria esse temperamento? Então, eu não vou dar nomes agora, mais para frente eu faço outro vídeo explicando melhor, mas existem pessoas com temperamento um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso, existem pessoas mais irritadiças e existem as pessoas mais calmas, né? E a gente percebe isso a gente consegue observar na nossa vida, né? Tanto na gente mesmo quanto nas pessoas que a gente convive. Então, por exemplo, para as pessoas que têm esse temperamento mais ansioso, mais nervoso, e para as pessoas irritadiças também, é bom que elas façam atividades que acalmem. Então, sempre atividades que tenham características opostas as características dela, né, a esses temperamentos. Então, por exemplo, essas pessoas que se irritam facilmente, é bom que elas não entrem em esportes muito competitivos, em atividades que estimulem ela demais, porque isso vai causar um efeito contrário do que ela precisa. Ela precisa acalmar a mente e, consequentemente, o corpo também vai ficar mais relaxado. Né? Para as pessoas que têm essa tendência de serem muito calmas, muito tranquilas, é mais indicado que elas façam atividades que estimulem ela. Tanto estimulem ela mentalmente, quanto estimular essa energia que ela tem. Então, ela tem uma energia que acumula, né, mais do que as outras, então ela precisa gastar essa energia. Então, é bom que ela faça exercícios mais intensos, mais agitados mesmo. Por quê? Porque senão ela vai ter uma tendência a ganhar peso, a ficar mais prostrada. Então, o Ayurveda, ele nunca vai falar, vai dar uma recomendação que vai servir para todo mundo, porque ele entende que cada pessoa é de um jeito. E mesmo que tenha esses grupos maiores dentro do Ayurveda, cada pessoa tem suas características, as suas peculiaridades. Então, para quem não conhece o Ayurveda é a primeira medicina mente-corpo, considerada mente-corpo, porque ele enxerga o ser humano como um ser global, né? Que tem emoções, tem a mente e tem o espírito também. E o Ayurveda é uma medicina milenar, né? Então ele data de mais ou menos 5.000 anos atrás. Então ele tem essa abordagem bem personalizada, natural, e ele enxerga, diferente da medicina tradicional, né, medicina mais moderna, que trata, por exemplo, diversas pessoas que têm a mesma doença, eles tratam da mesma forma, eles dão o mesmo remédio, as mesmas recomendações. O Ayurveda, ele trata a pessoa que tem a doença, ele não trata a doença. Então, cada recomendação, cada tratamento vai ser diferente de pessoa para pessoa. Eu dei essa introdução rápida sobre o que é o Ayurveda, para vocês entenderem por que essas recomendações mais individualizadas, dependendo do tipo da pessoa.
Então, concluindo, as recomendações que a Organização Mundial da Saúde dá são importantes para a gente se situar, para a gente saber, pelo menos ter uma noção do que é o mínimo para a gente ser saudável, né? Do que para a gente não ficar perdido na hora de escolher alguma coisa. E o Ayurveda, eu acho que ele complementa, porque ele mostra que, apesar de ter uma recomendação geral, a gente não pode esquecer da nossa individualidade. Então, além desses dois pontos que eu passei para vocês, o que é importante também? O autoconhecimento. Então, a gente se observar. Então, a gente sabe, a gente se observando desde quando a gente era pequeno até o momento presente, a gente já sabe mais ou menos quais as nossas tendências, nossas características. Além disso, a gente se observar também a cada dia, porque às vezes tem dia que a gente está com mais energia, então a gente está mais disposto para fazer as atividades, e tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que a gente não está disposto mentalmente, né, até não só fisicamente. Então a gente respeitar isso também. Então eu quis trazer uma outra visão sobre as atividades físicas, porque senão o que acontece? A gente se sente mal, porque a gente acaba se comparando com as outras pessoas, então a gente fala, nossa, aquela pessoa vai 5 vezes na academia na semana e eu não consigo ir 2 vezes. Mas a gente tendo essa noção de respeitar as nossas características e de saber qual que é o mínimo para a gente se considerar saudável, a gente consegue ter um norte, né? A gente não fica tão perdido e acho que acaba até estimulando a gente a fazer, a gente praticar atividade física. Então, essa questão da comparação é muito importante, a gente não se comparar com as outras pessoas e também não achar que ser saudável é a gente ter um corpo perfeito. Então, hoje, na internet, na televisão, se vende nessa imagem de que ser saudável é a gente estar com um corpo perfeito. Isso não é sinônimo de saúde, porque uma pessoa aparentemente com corpo perfeito pode ter muitas questões internas, né? Tanto físicas, ela pode ter disfunções, né? Ela pode ter alguma doença, inclusive, mas não aparenta. E a questão até mental também, né? A pessoa pode trabalhar muito o físico e acabar esquecendo de trabalhar a mente. Ela se forçar demais só para alcançar a aparência, né, ideal, entre aspas, e acabar esquecendo de cuidar do interior dela. Então, eu espero que eu tenha ajudado a mostrar um outro lado também da coisa, para a gente não se sentir desanimado, para a gente achar que não é para a gente, porque se a pessoa não tem nenhuma restrição física, ela é para ela, a atividade física é para ela também, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, pode colocar o que vocês acharam, se fez sentido para vocês. Eu tenho um plano terapêutico personalizado que eu faço esse levantamento do biotipo da pessoa, né, com relação às características físicas, temperamento, e passo orientações, tanto de práticas físicas, quanto também alimentação, qual que é a melhor alimentação dependendo do biotipo da pessoa, quais os alimentos são melhores para ela e quais às vezes podem não trazer, né, tantos benefícios ou até pode prejudicar. Práticas espirituais. Então, se você tiver interesse, também vou deixar na descrição do vídeo a página para acesso, né, ao plano. E se tiver alguma dúvida, também pode perguntar com relação a isso, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado e até a próxima.